Exu, Senhor e dono dos caminhos, o que abre e o que fecha, o dono da chave, o dono da terra, o dono da prosperidade. Veja bem, sem Exu não se faz nada, já sabemos disso, né? Então, mas nós temos que compreender o que é Exu, a origem de Exu. E tem uma divisão grande aí. Tem Exu de nação, Exu orixá, que daí nós temos Baralodê, Exu Leba, Exu Lonã, Exu Adag, Exu Agelu, Exu Uburucum, Exu do povo, né? Que são poucos que têm esse conhecimento do bará do povo, que é feito no salão, né? A minha raiz do Adão, do Exu Biomi, cultuava o bará do povo, né? Então, isso é Exu Orixá, né? Todo o ajuntó de uma pessoa, né? Começando pelo Ori, corpo, passagem, tem bará nos pés. Por que bará nos pés? Bará Exu. Porque bará é dono dos caminhos. Bará traz e leva. Então, qualquer obrigação, tudo se inicia através do bará. Mas agora vamos falar, neste vídeo, neste momento, vamos falar de Exu da Quimbanda. Muitas pessoas têm uma ideia errônea do Exu da Quimbanda, Micaela, né? Sim. Até acredito que tu também tinhas, né? Porque tu vieste de uma outra casa. Sim. Aonde se cultuava Exu de uma forma errônea, correto? Correto. Exu era meio pragmático para o mal, existia um pragmatismo maldoso em relação a Exu, é isso? Isso, era colocado muito assim o Exu para amedrontar. Até aconteceu assim na outra casa que eu estava, a pessoa não estava gostando do meu comportamento, ela chamou o meu Exu e quebra as pernas dela, arrasta ela no cruzeiro, coloca o Egum em cima dela para ela fazer o que eu quero e fazer o certo. Eu fiquei com medo. Então tu tá me dizendo que eles usavam os Exus para poder ter controle sobre a tua pessoa, sobre a tua caminhada, sobre as tuas ideias, sobre o teu comportamento. Isso. Além de mexer muito com o teu psicológico. Com certeza. Porque possivelmente tu te perguntavas, Exu, eu tenho Exu e Exu vai quebrar as minhas pernas? Exu vai trazer um Egum e vai me acorrentar e vai se apoderar de mim e vai me deixar mal? Tudo errado. Tudo errado. Exu não faz o mal. Exu faz o bem. Exu defende o seu aparelho. Exu entra em batalhas para nos defender. Exu Exu é a entidade mais próxima da crosta terrestre e mais próxima de nós, dos nossos comportamentos. Por isso que Exu nos entende mais do que os orixás. Os nossos desejos, os nossos sentimentos. Vontades, né? Sejam vícios, sejam de ordem sexual, amorosa, enfim, né? Exu tem uma capacidade de nos entender mais, tá? A origem de Quimbanda, porque todos nós sabemos que tem Exu Orixá e Exu Quimbandeiro. Quimbanda vem do dialeto Kibundo, da África, um dos dialetos da África, de Bantu, se não me engano. E Kim com Q ou Kim com K quer dizer gran sacerdote, curandeiro. E banda local, cidade, região, aldeia. Então curandeiro da aldeia do local. Então Exu é curandeiro, Exu ajuda, Exu abre. Exu no momento que você arreia um ebó para Exu, Exu vai trazer tudo de bom para ti. Exu vai te livrar dos maus. Exu vai te orientar, Exu te livrar no sentido de que também tu não te coloques numa situação difícil. Porque não adianta você andar 220 por hora e achar que Exu vai ter que te ajudar.
Não adianta você entrar em lugares ermos, em guetos, perigosos e achar que Exu vai te ajudar. Não é assim que a coisa acontece. Exu vai te orientar, Exu vai te guiar, Exu vai tentar te poupar de determinadas situações perigosas. E alertar também. E alertar também. Exatamente, Exu ele vem para alertar, para orientar. A escolha é tua, o livre-arbítrio é teu. Mas dizer que Exu faz o mal, negativo, não acredito. Quem faz o mal, meu povo, é Egum. Que talvez hoje eu fale um pouquinho, mas eu acredito que não. Hoje vamos nos deter um pouquinho mais em Exu. Então, e tem outras questões em matéria de Exu, que Exu chega, Exu tem que beber até cair, e gira de Exu virou evento social, né? Infelizmente. Há anos atrás, Exu vinha logo após uma sessão de Umbanda, quem cultuava Exu, de Quimbanda, Exu vinha, dava o seu giro, tinha o seu tiro de pólvora, marcava o seu ponto, descarregava o local, deixava um recado e ia embora. Isso levava meia hora no máximo. Hoje, na casa de Oxalá, Exu não é rei. Exu é escravo de santo. Exu é mensageiro de santo. Exu, eu faço uma festa para Maria Cigana do Cabaré e durante o ano existe trabalhos feitos para Exu. Nem sessão nós fazemos, né? Pelo fato de que, como tem Umbanda, Quimbanda e Nação, tem que dividir o tempo e as pessoas têm as suas vidas. Tem os seus horários, fica difícil. A sua rotina fica difícil das pessoas estarem aqui o tempo todo. Imagina, fazer toda semana sessão de Umbanda, toda semana sessão de Exu. Há quem consiga, né? Há quem tenha unidade para isso. Na casa de Oxalá, é como o topo da nossa pirâmide é a nação, a prioridade é a nação. Quimbanda, Umbanda. Então, nós utilizamos Exu aqui na nossa casa. Tem períodos que Exu predomina mais de acordo com a necessidade, né? Mas ter sessão de Exu fica um pouquinho complicado ainda. Talvez no futuro nós vamos ter lá um dia do mês para ter sessão de Exu juntamente com a sessão de Umbanda. No momento ainda não conseguimos porque, como eu disse, nosso topo da pirâmide é a nação. Então tem que se desmistificar essa ideia de Exu, de que Exu veio para fazer o mal. Exu, eles são os lixeiros do astral. Eles limpam, eles carregam os eguns, esses espíritos inferiores, esses irmãozinhos que necessitam de ajuda, porque estão perdidos no limbo, e carregam, acorrentam e levam para a prisão astral e doutrinam esses eguns, quiumbas, obsessores, umbeteiros, mistificadores, para poder se tornar entidades melhores e até possivelmente entidades de luz e talvez reencarnar. Mas eu quero deixar claro que a questão para o povo de Axé, que esse evento social que está havendo em função de Exu, está complicando a nossa religião. Está complicando mesmo a nossa religião. Porque o que tu está vendo é as pessoas estarem... Aí fica uma pergunta. Essa gira de Exu com todos os holofotes que acontecem em cima, é uma gira de Exu? Ou é uma gira de Quiumba? Não sei. Eu talvez seja muito conservadora e eu peço mil perdões a quem faz esse tipo de trabalho, né? Esse tipo de gira. Mas eu acredito que tem uma linha muito tênue, que tem que se tomar muito cuidado, né? Quando se faz uma gira aberta ao povo, quando se faz uma gira muito grande, tem que ter uma fiscalização, tem que ter fiscais, como tem aqui em casa, quando tem Umbanda aqui em Quimbanda, nós temos os fiscais. Tem que ter os fiscais para cuidar para que tudo ocorra de uma forma correta, tranquila e dentro da ordem do que é Exu. E não afetando a seriedade, né, do que é
Porque senão se perde. Com certeza. Se perde o fundamento, se perde a raiz, se perde a essência do que é Exu, né? Então, meu povo, eu gostaria que todos prestassem um pouquinho mais atenção na questão de Exu. A cigana costuma dizer que depois de 2 horas a coisa começa a se complicar. 2 horas de gira de Exu, a coisa começa a se complicar. Mas, o que nós vamos fazer se a coisa está indo por esse caminho? E a pergunta que eu deixo para quem faz isso é: como está a sua vida? Como está a sua vida amorosa, a sua vida pessoal, o seu interior? Como está? Porque todo mundo sabe que Exu traz o Quiumba junto, traz os seus eguns juntos. Com certeza. Né? Com certeza. E aí, se tu não estiveres preparado para lidar com isso, o que acontece, minha gente? É o que está acontecendo agora. O pessoal está largando a religião africana, de ordem matriz africana, Umbanda, Quimbanda, e nós estamos perdendo para as igrejas. Por quê? Porque não está existindo uniformidade, coesão, fiscalização, ordem, seriedade. Eu trouxe a Micaela para a Micaela dar esse pequeno relato do que aconteceu com ela, que não é pequeno, para mim é grandioso demais, porque eu não tenho ideia do que deve ter te afetado isso. Eu não tenho noção do quanto isso te afetou, né, Micaela? Na tua vida, no teu pessoal, no teu espiritual, no teu psicológico. E até porque, como você havia dito num outro vídeo até, pela questão que existe tipos de mediunidade. E existe o médio consciente, o médio inconsciente e o semiconsciente. Fato de que tu eras consciente na época. Na época, por ser mais nova e por estar ainda em desenvolvimento. Então, além de ter falado isso pro meu Exu, eu acabei escutando. Então, aquilo tomou assim, como que ela sendo a minha orientadora, ela sendo uma pessoa que eu respeito, possa falar isso pra mim, desejar isso pra mim. Então, ficou uma coisa muito complicada. É complicado, é perigoso, é delicado e, acima de tudo, é um fato sem ética. Porque tudo, meu povo, na vida, em todas as situações, em todos os blocos de vida, em todos os núcleos de vida, nós temos que ter ética. Ética e responsabilidade. E ser um sacerdote, você mexe com a vida e com a cabeça do ser humano. Ele senta na tua frente com uma gama ou com uma variedade ou com um problema e ele está acreditando que tu possa resolver isso. Então tu tem que saber o teu limite, tem que saber até onde tu pode ir, até onde tu pode não ir e deixar claro para aquela pessoa que tu não é Deus, que Exu não é Deus, que Orixá não é Deus, que Caboclo não é Deus. Abaixo de Deus, meus guias, meus bons orixás. Mas acima de Deus, nada nem ninguém. Então existe uma questão de merecimento, certo? Eu tenho certeza que eu trouxe um pouquinho de informação nesse momento. Acredito que todos tenham entendido melhor o meu ponto de vista. Peço cuidado ao lidar com Exu, né? Porque Exu não é brincadeira. Exu é uma coisa muito séria. Seja de Umbanda, seja de Quimbanda, seja de Umbanda, seja de nação, tem que haver seriedade. Gostaria de deixar um grande beijo ao meu irmão querido, amado, o Pâncio. Teu batuque foi lindo, foi maravilhoso. Tá de parabéns, a tua obrigação foi perfeita. Um beijão grande também, um abraço forte, meu querido orientador e tio de Tite Xanguaganju, ali da Santa Isabel, uma pessoa que está sendo ímpar para mim, né? E a todas as pessoas que estão me ajudando nesse momento de transição a qual eu estou passando. Então, a do pé, obrigada
E conto contigo, Babadiba, numa próxima edição, num próximo bloco, numa próxima conversa, para você poder falar um pouco do teu trabalho aí que tu está fazendo, que eu sei que é um trabalho lindo. Para mim parece que tu és o presidente e tem muita coisa para nós conversarmos e muitas dicas para você nos dar em matéria política religiosa do que está vindo por aí. Um grande beijo.